solo en ti. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Tú estás con nosotros, Señor. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás, como siempre has estado conmigo. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Como estuvo con Moisés, estará contigo. Mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Oh, mi alma en ti hallará, mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 shalom. Tú eres mi paz, tú eres mi paz. Shalom, 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 shalom. Tú eres mi paz. Sí, shalom, 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 shalom. Tú eres mi. Él va a estar predicando en la segunda celebración el miércoles, pero me ha dicho algo. Tengo una instrucción. Quiere una reunión con las mujeres. Yo no sé con las mujeres. El día viernes, ¿verdad? Dice, te traigo una palabra de parte de Dios para las mujeres. Así que mujeres, es más, invitemos, mire, si este hombre convoca a las mujeres es porque trae una palabra. Amén. Entonces, el miércoles culto, el viernes solo para mujeres. La hora a las 7 para que tengan tiempo. Bueno, quiero presentar a el pastor Felipe. Este hombre, ayer tuvimos una reunión de jóvenes, hubo una reunión, mi hermano, poderoso. Venga, pastor. Este hombre tiene un testimonio del poder de Dios maravilloso. Y bueno, al final pues vamos a orar por el pastor Felipe, porque él se va el día martes. ¿Para cuántos ha sido de mucha bendición el pastor Felipe? Gracias, gracias, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Alabado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por estarmos vivos aqui nesse local. Alabado seja Deus por estarmos vivos aqui neste lugar. Por podermos estar cultuando ao Senhor. E podemos estar aqui cultuando a Deus. Com as portas, janelas abertas. Com as portas, as ventanas abertas. Longe de um leito de hospital. Lejos de um hospital. Deus é bom. Deus é bueno. Deus é muito bom. Deus é muito bueno. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus para nós iniciarmos. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus para começarmos. Eclesiastes. Um minutinho. Eclesiastes.
Eso. 3, 1 a 6. O sea, Eclesiastes, 3. capítulo 3, versículo 1 al 6. Deixa eu ler aqui. Assim diz a palavra de Deus. Así dice la palabra de Dios. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que ha plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. A desistir. De que estamos dispuestos a renunciar ou desistir. Mas como assim desistir? Pero como assim desistir? Muito se falou. Renunciar melhor? Ok, renunciar. Do que estamos dispostos a renunciar. Que estamos dispostos a renunciar. Muito se falou sobre fidelidade aqui no altar. Hablamos de muito de fidelidade aqui no altar. Deus é fiel. Deus é fiel. E será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Quando nós falamos de desistir através desse texto aqui, Quando hablamos de renunciar através desse texto, eu quero provocar uma reflexão nas nossas mentes. eu quero provocar uma reflexão em tu mente. O que nós estamos dispostos a desistir, De que estamos dispostos a renunciar? que está nos afastando do Senhor, Que nos está alejando de Deus, que está entre nós que está entre nós e o nosso Pai. e nosso Padre. Quais são as nossas atitudes Quais são nossas atitudes que estão fazendo com que essa fidelidade do Senhor que haga com que a fidelidade de Deus fique só com Ele se quede com Ele e que não saia dos nossos corações para Ele? e que nos salga de nosso coração hacia Ele? Deus é fiel Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis. e também. nós necessitamos ser Nós fieles. somos imagem e semelhança do Somos Criador. a imagem e a semelhança de Deus. E lá em Gênesis, E em Gênesis, quando Ele nos criou, quando Ele nos criou, Ele disse que quando Ele fez o homem, dijo que quando hizo el hombre, Ele não disse que era bom.
Él no dijo solamente que era Ele bueno. disse que era muito bom. Él dijo, es muy bueno. Por isso nós devemos expressar a nossa fidelidade. Por eso tenemos que expresar nuestra fidelidad Em cada detalhe das nossas en vidas. cada detalle de nuestras Em vidas, cada segundo das nossas en vidas. cada segundo de nuestras vidas. Precisamos fazer reflexões diariamente. Necesitamos reflexionar diariamente Se verdadeiramente si verdaderamente nós estamos glorificando ao Senhor estamos glorificando al com Señor as nossas ações, con nuestros hechos, com as nossas atitudes, con nuestras actitudes, com as nossas palavras, con nuestras palabras, com os nossos pensamentos. con nuestro pensamiento. Lembre-se, Acuérdese, a boca fala do que está cheio o coração. la boca habla lo que está lleno el corazón. Mas antes de falar, Pero antes que hablemos, estão os pensamentos, as nossas ações. nuestras acciones están en nuestro pensamiento. Então nós precisamos vigiar tudo aquilo Entonces tenemos que ser vigilantes que nós fazemos, en lo que que hacemos, nós pensamos, lo que que pensamos nós falamos. o en que hablamos. Porque Deus é bom. Porque Dios es E bueno. nós precisamos glorificar o nome dele. Necesitamos glorificar Nós su precisamos nombre. adorar Ele. Necesitamos adorá-lo. Independente de como estamos feridos, No importa si estamos heridos estamos o machucados, si estamos machucados. não importa. No importa. Nós devemos ao Senhor Nosotros debemos eso hacer. a nossa fiel adoração. Nuestra fiel adoración. Nelsinho, quando abriu aqui, Nelson, cuando empezó el servicio, ele citou Abacuque. él habló de Habacuc. Mesmo que não vejamos frutos, Aunque no vemos los frutos, mesmo que vejamos problemas, aunque veamos problemas, nós devemos adorar ao Senhor. tenemos que adorar al Señor. Porque não é algo passageiro. Não é algo passageiro. No hay algo que se va a terminar. Não é algo passageiro. No es algo pasajero. É algo eterno. Es E eterno. quando nós falamos das coisas do Senhor, Cuando hablamos de las cosas de Dios, nós já devemos ter na nossa mente ya tenemos que tenerlo en nuestra mente. tudo que fazemos Que todo lo que hacemos ecoa para a eternidade, es para la eternidad, tanto para a luz tanto para la luz quanto para as trevas. o para las tinieblas. E é dentro disso que eu quero entrar na mensagem. Entonces, por este camino que yo quiero entrar en este Diante de mensaje. toda essa introdução, Delante de toda esta introducción, comece já fazendo uma reflexão. ya empiece a reflexionar. O que você estaria disposto hoje ¿Qué está dispuesto hoy a largar, a dejar a deixar para trás, o dejarlo hacia a atrás, desistir, a renunciar para caminhar mais próximo? com para Ele? Lucas 14, de 1 al 4. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló y los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Amém. Curou e despediu. Sanó y despidió. Na palavra útil, No existe ninguna palabra sin utilidad. nem sequer uma vírgula foi colocada ali sem a intenção de Deus. Ni una coma fue puesta allí sin la intención de Dios. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Toda la escritura es inspiración de Dios. Ela é útil para o ensino, útil para o ensino, Útil, dice, bueno para la enseñanza, correção, para la exhortación, repreensão reprensión e educação. y educación. A própria palavra de Deus nos ensina La isso. misma palabra de Dios nos enseña eso. E um tempo atrás, enquanto eu meditava nesse texto, Y a un tiempo hacia atrás, cuando meditaba en este texto, eu perguntei para o Senhor, yo pregunté a Dios, por que está usando hidrópico? ¿por qué eu está usando hidrópico? No sé cómo se dice. Hidrópico, Ok. certo? Hidrópico, igual. Por que está usando esta doença? ¿Por qué está usando esta enfermedad? E aí ele me levou a pesquisar um pouco mais sobre isso. Entonces él me llevó a pesquisar un poco más sobre este asunto. Eu não fazia ideia do que seria uma pessoa hidrópica. Yo no tenía idea lo que era una persona hidrópica. E eu fui até o Google procurar. Entonces fui al Google a buscar E no Google eu descobri y descubrí
que hidropsia que hidropsia é uma doença es una enfermedad que as pessoas ficam inchadas que las personas se quedan hinchadas na região do abdômen. en la región del abdomen. Muitas vezes essa água que faz inchar, Y generalmente esta agua que lo hace llenarse, ela hinchar, desce para as pernas, baja para las piernas incha as pernas. y hincha las piernas. Existem crianças que já nascem com essa Y hay enfermidade. niños que ya nacen con esta enfermedad. E eu fui mais a fundo. Y yo fui más allá. Por que essas pessoas têm essas ¿Y enfermidades? por qué estas personas tienen esta enfermedad? E eu fui descobrir Entonces descubrí que na verdade a hidropsia, que en la verdad esta enfermedad, ela não é a enfermidade. ella no es una enfermedad. Ela esconde uma outra enfermidade dentro dela. Ella cubre una otra enfermedad. Enfermidade nos rins, Una enfermedad en los riñones, enfermidade no fígado, en el hígado, faz com que a pessoa retenha líquido y hace con que la persona retenga el líquido. e gera uma infecção generalizada nela. Entonces genera una infección generalizada. Segundo os relatos, Segundo dice, dói muito, duele mucho. as pessoas não conseguem dormir, Las personas no pueden não dormir. existe uma posição confortável. No hay una posición confortable, cómoda. E enquanto eu pesquisava isso, Y mientras yo pesquisaba esto, eu perguntava, mas por que, Senhor? y yo preguntaba, ¿por qué, O Señor? que o Senhor quer falar com isso? ¿Qué quieres decirme con todo E aí eu eso? voltei para esse texto. Entonces regresé al A texto. palavra de Deus diz La palabra de Dios dice que Jesus chegou à casa dos fariseus, que Jesús llegó a la casa de los os fariseos, mestres da lei. los maestros de la ley. No Brasil falamos o sabe tudo. En Brasil decimos, no sé cómo traducirlo, sabe todo, Sabe tudo, todas as coisas. sabe todas las cosas. Jesus, quando entra nesta casa, Jesús cuando entra en esta casa estavam somente os fariseus. y había solamente fariseos, E esse hidrópico era um dos y fariseus. ese hidrópico era un fariseo. E Jesus começa a falar naquela ocasião Y Jesús entonces empieza a hablar e decide curar esse homem. y decidió que lo iba a sanar. Num dia de sábado, Era un día de sábado. mais uma vez, Una vez más, Jesus quebrando o paradigma, Jesús estaba rompiendo la regla, curando no sábado. sanando en un sábado. E eu falei, eu quero mais, Pai. Y yo decía, yo quiero más. Tem mais Dios. coisa nessa Hay palavra. algo más en esta palabra. E aí o Senhor começou a gerar no meu coração. Entonces Dios empezó a engendrar en mi corazón. Ele me levou a refletir no capítulo anterior de Lucas, Y Él me hizo volver al capítulo anterior de Lucas. quando o Senhor Jesus explica sobre a porta estreita e a porta larga. Cuando Jesús habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. E quando eu comecei a observar, Y cuando observaba, imaginar imaginar que aquele homem hidrópico que aquele hombre enfermo estava inchado, estaba hinchado, o Senhor me fez uma conexão com esse texto. Dios me hizo una conexión con este texto. Ele estava tão inchado Él estaba tan hinchado que possivelmente que posiblemente não conseguiria passar pela no porta iba a poder estreita. pasar por la puerta. E diante dessa meditação, Y delante de esta meditación, eu comecei a interpretar aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. empecé a interpretar todo lo que Jesús estaba haciendo en aquel lugar. E comecei a analisar com as nossas vidas, Y entonces empecé a analizar con nuestras vidas, com a igreja de Cristo. con la iglesia de E o Jesucristo. Senhor começou a me mostrar Entonces Dios me enseñó pessoas infladas, personas infladas, pessoas cheias, llenas, demonstrando algo grande, demostrando cosas, algo muy grande, mas na verdade estão enfermas. pero en verdad están enfermas. Na verdade, elas não passarão por essa porta estreita, De verdad, ellas no alcanzarán pasar por la puerta estrecha. porque toda essa água, todo esse balão que forma, Toda esta agua, todo este globo que se formó, ele esconde coisas dentro, esconde cosas adentro, esconde a verdadeira enfermidade. encubre la verdadera enfermedad. E uma dessas enfermidades, Y una de estas eu enfermedades, separei 3 para nós estarmos conversando nessa yo manhã. separé 3 para que pudiéramos analizar en esta E mañana. essa primeira enfermidade Y la primera enfermedad que nos infla, que nos llena, que nos impedirá de passar pela porta que nos estreita, impide de pasar por la puerta sem estrecha, dúvida alguma, sin ninguna duda, é o pecado. es el pecado. São aqueles pecados pequenos Son los pecados pequeños que muitas vezes nós pensamos que não faz sentido. que muchas veces creemos que no tiene importancia. Pensamos que é só um pecadinho, Pensamos, es un pecadito chiquito, mas esse pecadinho, pero este pequeño pecado ele nos infla, nos infla, ele nos enche nos llena e não permitirá que nós y passemos pela no porta nos estreita. permitirá que pasemos por la puerta estrecha. A igreja de Cristo, La iglesia de Cristo ela tem colocado para frente
procrastinado, ella tiene como procrastinado, se dice aquí, lançado para frente, a Lo- necessidade de la necesidad acertar os pecados, de consertar os pecados. arrepentirse de sus pecados. Isso. Ela tem jogado para frente. Entonces ella dice, "Ah, todavía no, todavía no". E quando eu meditava nesse texto, Y cuando meditaba en ese foi a texto, primeira coisa que o Senhor me trouxe. fue la primera cosa que el Señor me dijo. Dentro da igreja de Cristo, Dentro de la iglesia de Jesús, muitas pessoas pensando que estão em altos níveis muchas espirituais, personas creen que están en un nivel muy elevado, vivendo lá em cima, viviendo arriba, no topo de todas as coisas, arriba de todas las cosas. assim como os fariseus viviam naquela Así época. era como los fariseos vivían en aquella Mas na época. verdade, Pero en la verdad estão cheios, están llenos, com feridas dentro, con heridas causadas pelo pecado. causadas por el pecado. Só que diante dessa situação, Pero delante de esta situación, Jesus Cristo chegou naquela casa, Jesucristo llegó a e aquella o que ele casa. falou? ¿Y qué dijo? Curou Sanó e despediu. y despedió. Independente do que você esteja passando hoje, No importa lo que esté pasando qual a hoy, luta que você esteja cuál es la passando, lucha que esté pasando. nós precisamos chamar Jesus para nossa casa. Necesitamos invitar a Jesús a nuestra Precisamos trazer casa. Ele próximo das nossas vidas. Próximos das nossas Está vidas. cerca a nuestras vidas. Todas as vezes que Jesus chega, Todas las veces que Jesús se acerca, existe cura, hay sanidad, existe libertação, hay liberación, existe salvação. hay salvación. Nós precisamos aprender Tenemos que aprender a declarar Jesus nas nossas vidas, a declarar Jesús en nuestras a vidas atrair Ele para nossas casas, y llevarlo a nuestra casa, independente do nível espiritual que nós independiente estamos, del nivel de espiritualidad que tenemos, independente da luta que você esteja independiente passando, de la lucha que tú estés da pasando, dificuldade para de la vencer dificultad para vencer qualquer tipo de pecado. cualquier pecado. O Senhor Jesus, Ele já venceu na cruz. Señor Jesús ya lo venció E en nós la precisamos cruz. tomar posse disso. Por eso tenemos que tomar posición de Nós esto, precisamos agarrar isso. agarrarlo, Assim como Jacó fez naquela así hora. como Jacob hizo con el ángel. Agarró el Enquanto não ángel. recebeu a bênção, Mientras no recibió la Ele não bendición, soltou. él no dejó ir el ángel. nós hoje em dia Nosotros desistimos muito fácil das coisas. desistimos, renunciamos muy fácil a las cosas. Luta uma vez, Luchamos una vez, não consegue vitória, no ve la victoria, já entristece, se entristece já vai para outro y lado, se va por un otro lado esquece. y se olvida. Nós precisamos perseverar. Nosotros tenemos que ser firmes. Muito se fala sobre vitórias na vida do cristão. Siempre hablamos de victoria en la vida del Vai ter cristiano. vitória, Vitória. vai ter prosperidade, isso e tudo mais. Y todo más. Mas na verdade a vida do cristão, Pero de verdad la vida de un cristiano, ela é feita de resiliência, ella es hecha de resistencia, muita resistência, mucha de resistencia, perseverança, perseverancia, de busca, de búsqueda, de luta. de lucha. É só através da luta Solamente a través de la que lucha nós recebemos a que vitória. recibimos la E victoria. essa é a grande mensagem Y da ese es cruz. el gran mensaje Em de Jesus Cristo, Jesucristo. nós somos mais que vencedores. En Jesucristo somos más que vencedores. Uma outra situação que Deus trazia naquele momento, Una otra situación que Dios me trajo en aquel momento, pessoas estufadas, que personas infladas como esse hidrópico, como esta persona fruto de orgulho era fruto de un orgullo e fruto de soberba. y soberbia. Muito disso se vê dentro das igrejas. Se ve mucha soberbia en la iglesia. Como eu vivo em um seminário, como eu trabalho em um seminário Como yo trabajo en un seminario que envolve muitas igrejas, que involucra muchas iglesias, nós vivemos muito bastidor de igreja. nosotros vemos muchas cosas que se pasan en las E iglesias. dentro do farisaísmo, Y dentro del fariseísmo, uma das piores coisas que eles y faziam una de las peores cosas que ellos hacían era a questão do orgulho e da era soberba. el orgullo y la soberbia. Inchados de orgulho, Inflados de orgullo, pensando que sabem de tudo. pensaban que sabían todo. Entravam nas sinagogas, Entraban en las sinagogas, eu imagino, yo me imagino sentavam, que se sentavam, cruzavam as cruzaban pernas, sus piernas, ficavam seus y braços. ahí cómodos. Eu sei de tudo. Ah, yo lo sé todo. Não preciso aprender de mais No nada. necesito aprender nada. Já estou num nível espiritual Ya muito tengo un alto. nivel espiritual muy elevado. Mas a Bíblia nos ensina Pero la Biblia nos enseña que o orgulho que el orgullo precede a derrota. precede la derrota. O orgulho precede a ruína. El orgullo procede la ruina. É isso que a palavra de Deus nos Es eso ensina. que la palabra nos enseña.
O orgulho que el orgullo é um sentimento es un sentimiento de autossuficiência. de E a autosuficiencia. mensagem da Bíblia Y el mensaje en la Biblia é uma dependência. es una dependencia Do Espíritu Santo del de Dios. Espíritu Santo de Dios. Quando nós pensamos que sabemos de tudo, Cuando creemos que sabemos todo, nosso Deus está lá longe, nuestro Dios está bien está lejos, lá afastado. allá E aí lejano. quando nós nos deparamos Cuando nos separamos com uma enfermidade desta, con una enfermedad como esta ou com problemas nas nossas vidas, o algún otro problema en nuestras vidas, aí que nós vamos observar entonces es donde vamos a observar quão distante está o nosso Deus, cuán lejos está Dios de quão nosotros, distante está o nosso Pai. cuán lejos está nuestro Padre. Mas normalmente, Pero normalmente nós só observamos isso só observamos eso quando nós estamos assim como esse fariseu, cuando estamos así como estaba este fariseo, muitas vezes na beira da morte muchas veces a punto de morir física física ou morte espiritual. o muerte espiritual. Quando nós estamos lá no fundo do poço, Estamos allá en el hoyo, aí que nós decidimos buscar o Senhor. es cuando decidimos buscar a Dios. Mas Ele é tão bom, Pero Él es tan mas bueno, tão bom, tan bueno, que quando nós buscamos, que cuando lo buscamos, nós arrependemos, nos nós arrepentimos nos colocamos diante y dele. nos ponemos delante de Él. Ele está de braços abertos Él viene con sus brazos para nos abiertos amparar, para nos amparar, para nos recolher, para nos acolher. para nos abrazar. Esse é o nosso Pai. Este es nuestro Padre, Esse é o nosso Deus. este es nuestro Dios. E nós precisamos diariamente, meus Y queridos, necesitamos diariamente de fazer reflexões nas nossas vidas. hacer reflexiones en nuestras vidas. O que está nos afastando do Senhor? ¿Qué nos está alejando del Dios? O que nós estamos dispostos a largar, ¿Qué estamos dispuestos a renunciar, a desistir, a dejar, para conseguir caminhar mais intimamente para com o poder Pai? caminar íntimamente con Dios? Como nós falamos na primeira noite aqui, Como hablamos en la primera quando eu noche, ministrei, cuando yo ministré, os pecados, los pecados, as iniquidades, las iniquidades, são as únicas coisas son las únicas cosas que nos separam nós que nos alejan do nosso Deus, de Dios do nosso Pai. y de nuestro Padre. Nós precisamos diariamente Necesitamos diariamente fazer uma reflexão, reflexionar nos colocar diante de y Deus, nos poner delante de Dios para que nós possamos para que podamos verdadeiramente verdaderamente viver o sobrenatural de Deus nas ver el nossas vidas. sobrenatural de Dios en nuestras vidas. E a terceira questão Y el nós vamos tercer conversar punto que vamos a hablar é sobre a inveja. es sobre la envidia. Os fariseus, Los fariseos, quando Jesus chegava no local cuando Jesús llegaba a un para lugar curar as pessoas, para sanar a la gente, eles ficavam bravos. ellos quedaban molestos. Como pode um homem fazer isso? ¿Cómo puede un hombre hacer eso? Como pode um homem ¿Cómo puede un hombre perdoar pecados? perdonar pecados? Como pode um homem curar no ¿Cómo sábado? puede un hombre sanar en un sábado? Como pode um homem ¿Cómo puede un hombre colher no sábado para comer? cosechar en el sábado para comer? Como Cegar, pode isso? ¿no? Como pode um homem, Cosechar igual, ¿no? como pode um homem pensar que é maior do que a ¿Cómo lei? puede un hombre pensar que eres más grande que el otro? Os fariseus Los fariseos sentiam muita inveja do tenían Senhor. mucha envidia Esa de es verdad. Jesús. Esa es la verdad. Isso, infelizmente, Eso infelizmente existe muito dentro da existe igreja. mucho en la iglesia. Nós acabamos não vivendo os propósitos de Deus, Y no vivimos los propósitos de Dios por la envidia. porque ficamos nos comparando com as pessoas. Porque hacemos comparaciones con las Que- personas. Queremos viver a vida das pessoas. Queremos vivir la vida de las personas. Quero ter os dons daquela pessoa. Queremos tener los dones de aquella Quero ter persona. o carro daquela pessoa. O carro daquela pessoa. El carro de aquella Quero ter a persona. família daquela La pessoa. familia de aquella persona. E nós acabamos esquecendo Y nos olvidamos que Deus nos fez que Dios nos hizo de forma artesanal, de una manera artesanal, individual. individual. Nós somos únicos. Somos únicos. Nós somos únicos herdeiros. Somos únicos herederos. Muitas vezes nós ficamos frustrados Muchas veces somos ministrados. Ficamos frustrados Quedamos frustrados pelas pessoas não entenderem as nossas vidas. por las personas no comprender nuestras vidas. Não entender o nosso chamado. No entiende nuestro llamado. Não entender a forma com que vivemos. No entiende cómo vivimos. Mas nós esquecemos Pero nos olvidamos que quando nós fomos feitos, que cuando fuimos hechos, só estávamos nós solamente estábamos nosotros
e Deus. y Dios. Então Ele é o único que sabe os Él es propósitos. único que puede saber los propósitos. Ele é o único que verdadeiramente Él es el único que verdaderamente poderá nos entender. nos puede entender. Os irmãos sim nos entendem. El Señor sí nos Os entiende. irmãos sim nos entendem. Los hermanos sí nos entienden, Nos amparam, nos amparan, nos suportam, como a nos Bíblia diz. soportan. Mas é Deus é quem traz Pero es Dios que trae esse abraço, ese abrazo, essa paz, esta paz, esse amor este amor, na hora que nós mais precisamos. cuando más lo necesitamos. E todas as vezes Y toda vez que nós nos comparamos que nosotros nos com comparamos as outras pessoas, con otras personas, nós queremos viver o que Deus tem para a vida delas nosotros queremos vivir lo que Dios tiene para la e vida de não o esta que persona. verdadeiramente tem para as nossas vidas. Y no vivimos lo que Dios puso en nuestras vidas. É tempo de aprender, meus queridos. Es tiempo de aprender. É um tempo de nos posicionarmos Es tiempo de posicionarnos para viver o que verdadeiramente Deus tem para a para vida de cada um de vivir nós. lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta manhã que o Senhor preparou, Esta mañana que Dios ha preparado, as primícias do nosso dia, las primicias de nuestros días, as primeiras horas do las nosso dia. primeras horas de nuestro Eu creio día. que foi por isso que Ele preparou essa mensagem, Yo creo que por eso Dios preparó este mensaje, para que nós pudéssemos estar fazendo uma reflexão para que pudiéramos estar reflexionando logo no início dessa semana, luego en el inicio de esta no semana, primeiro dia dessa en el semana, primer día de la semana, para que nós possamos fazer uma semana diferente. para que podamos ter una semana diferente. Se de alguma forma Si de alguna manera nós estamos inflados, estamos inflados, cheios de pecado, llenos de pecados, cheios de orgulho, llenos de orgullo, cheios de inveja, llenos de envidia, ou se conhece alguém o si tú conoces a alguien que precisa dessa palavra, que necesita esta palabra, envia para ela através da internet, envíalo a través de la internet, através de WhatsApp. a través de WhatsApp. Mostra para ela essa mensagem também. Mostra para ela essa mensagem. Enseña este mensaje a esta persona. Porque como o Senhor revelava para mim naquele momento, Porque de la manera como Dios me revelaba, essa pessoa inflada, esta persona inflada, essa pessoa cheia, esta persona llena, ela não passará pela porta ella estreita. no pasaba por la puerta estrecha. É fisicamente Es físicamente Imposible. imposible. e espiritualmente nem se fala. Y espiritualmente, ni hablar. Então nós precisamos nos posicionar. Entonces tenemos que nos Eu posicionar. creio que esta manhã Que en esta porque yo creo que en esta mañana que o Senhor preparou para as nossas que el vidas. Señor preparó para nuestras vidas. Eu quero orar em relação a isso. Yo quiero orar en relación a Para este um novo mensaje, posicionamento, por un nuevo posicionamiento, para nós largarmos aquilo que tem nos afastado do para Senhor. renunciar todo lo que nos ha alejado de Dios. Lembra do primeiro texto que nós lemos essa manhã? Acuérdase del primer texto que leemos esta mañana. Existe tempo para todas as coisas, Existe tiempo para todas las cosas dentro dos propósitos do Senhor. dentro del propósito de Dios. Eu vou ler de volta. Voy a leer de nuevo. Tempo de nascer, Eclesiastes 3, 1 a 6. Eclesiastes 3 a 6. Já. Pode. Deixa eu só falar mais um. Eu sei que é uma mensagem, Eu sei que é um mensagem, que é uma reflexão, na verdade. que é uma reflexão. É o momento de olharmos para nossas vidas. É um momento para que miramos nossas vidas. Mas eu creio que o Evangelho é sobre isso. Mas eu creio que o Evangelho é sobre Nós isso. precisamos estar de glória em glória, Necessitamos estar de glória em glória, de vitória em de vitória, vitória em vitória, crescendo diante do Senhor, crescendo delante do Senhor, até alcançarmos a estatura do varão hasta perfeito. alcançarmos a estrutura de um varão perfeito. E nós precisamos nos posicionar desta forma. E devemos nos posicionar desta maneira. Não existe outra direção. Não existe outra direção. A palavra nos ensina que sem santidade A palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá Deus. nadie verá a Deus. E aí vocês podem me perguntar, E quizás tu me perguntes, mas é possível viver sem pecado? pero é possível viver sem pecado? Enquanto estivermos nesta carne, Mientras estamos em esta carne, eu creio que não. eu creio que não. Mas é possível viver Pero é possível com viver um coração contrito, com um coração um quebrantado, coração arrependido, arrependido, um coração que não fica feliz com o pecado, coração que não se alegra um com o coração pecado, que quando erra, coração que quando comete erro fica constrangido, se queda constrangido, porque sabe porque lo sabe que está se afastando do que se Senhor. está alejando de Deus. E esse é um posicionamento do E esse cristão. é o posicionamento de um cristiano. Esse é o posicionamento Esse é um que nós posicionamento precisamos viver que necessitamos e viver precisamos pregar e predicar
Atualmente, Actualmente, nós temos visto muitas mensagens nosotros hemos visto muchos mensajes de vitória, de victoria, glória, de gloria, de prosperidade, prosperidad de provisão. y provisión. E pouca mensagem de Y arrependimento. un poco mensaje de arrepentimiento. E a mensagem da cruz é sobre isso. Pero el mensaje de la cruz es sobre arrepentimiento. Arrependei-vos, Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. arrepentíos, porque ha llegado el reino de E Dios. o reino de Deus está aí. El reino de Dios está aquí. Eu não sei qual é o tempo que você está na sua vida hoje. Yo no sé cuál es el tiempo que está viviendo Eu hoy. não sei qual é a fase que você está vivendo. No sé cuál es la fase que está viviendo hoy. Mas todos os dias Pero todos los días é dia de começar es día de comienzos. uma revolução na sua própria vida. Un día de empezar una revolución en tu vida. Um novo tempo na sua vida. Un nuevo tiempo. Um novo tempo para a sua casa. Un tiempo para tu casa. Um novo tempo para o seu ministério. Un nuevo tiempo para tu Um ministerio. novo tempo para a sua família. Un nuevo tiempo para tu Um familia. novo tempo na sua igreja. Un nuevo tiempo para tu iglesia. Nós devemos nos permitir em fazer isso. Y tenemos que estar dispuestos en hacer eso. Nós precisamos tomar essas ações. Precisamos ter essas ações. Tenemos que actuar de esta manera. Precisamos ter passos de fé. Tenemos que tener pasos de fe. Precisamos acreditar Necesitamos creer. que foi a grande mensagem. Foi a grande mensagem Fue el gran mensaje que eu aprendi desde o dia que eu cheguei que aqui. yo he aprendido desde que llegué a este Quando eu lugar. conheci o testemunho do seu pastor. Cuando conocí el testimonio de tu Ele é um pastor. testemunho vivo Él es un testimonio vivo, De uma un pessoa testigo vivo, que viveu todos os tempos que poderia que viver. vivió todos los tiempos que debería de E sem vivir. dúvida alguma, Sin duda alguna, teve que deixar muitas coisas para trás, não é, pastor? tuvo que dejar muchas cosas hacia atrás. Teve que desistir de muitas coisas. Tuvo que renunciar a muchas cosas, Teve que largar muitas coisas dejar muchas cosas para conseguir viver da forma como para ele poder vivir de la manera que vivió hoy. para que chegasse a provisão, Para que llegara la provisión, as bênçãos las bendiciones y las promesas sobre sobre a vida dele. sobre su vida. Em que tempo você está hoje? ¿En qué tiempo tú estás viviendo hoy? Você está num tempo de nascer ou tempo de morrer? ¿Tú estás en tiempo de nacer o de morir? Um tempo de plantar ou tempo de arrancar? ¿En un tiempo de plantar o de arrancar lo que ha plantado? Tempo de matar ou tempo de curar? ¿Tiempo de matar o tiempo de curar? Tempo de derrubar ou tempo de construir? ¿Tiempo de destruir o de edificar? Tempo de chorar ou tempo de rir? ¿Tiempo de llorar o de reír? Tempo de prantear ou de dançar? ¿Tiempo de endechar o tiempo de bailar? Tempo de espalhar as pedras ou tempo de ajuntá-las? ¿Tiempo de esparcir o de juntar piedras? Tempo de abraçar ou de se conter? ¿Tiempos de abrazar o abstenerse de abrazar? Tempo de procurar ou tempo de desistir? ¿Tiempo de buscar o tiempo de perder? Tempo de guardar ou tempo ¿Tiempo de de jogar fora? guardar o tiempo de desechar? Qual é o tempo que você está na ¿Cuál sua es vida? el tiempo que tú estás? Qual é o momento que você está ¿Cuál es vivendo? el momento que tú estás Qual é a viviendo? fase da sua ¿Cuál es vida? la fase de tu vida? Do seu ministério? De tu ministerio? Da sua caminhada De profissional? tu caminata profesional? momento? ¿Cuál es el momento? Nós precisamos nos posicionar a igreja. Tenemos que nos posicionar, iglesia. Nós precisamos nos alinhar com os propósitos Tenemos de que alinearnos con el propósito de Deus. Muito Dios. se fala em felicidade. Eu nasci para ser feliz. Yo nací para ser feliz. Muito se fala sobre isso. Mucho se habla Eu sobre quero eso. ser feliz. Yo quiero ser feliz. Eu quero essa felicidade. Yo quiero una felicidad. Eu tenho algo para falar nessa manhã. Pero tengo algo para decirte esta mañana. E não se sintam constrangidos com isso. Y no se sientan constrangidos. Nós não fomos feitos para ser felizes. Nosotros no fuimos hechos para sermos felices. Nós fomos feitos Fuimos hechos para cumprir o propósito de Deus. para aqui nessa cumprir terra. un propósito de Dios en la E quando tierra. nós cumprimos o propósito de Deus, Cuando cumplimos los propósitos de Dios, a felicidade chega na nossa vida. la felicidad llega en nuestras vidas. Tem um autor americano que diz Hay un autor americano que dice que os dias mais importantes da vida de um homem são que los días más importantes en la vida del hombre o son dia que ele nasce el día que e o nace, dia que ele encontra o seu propósito. cuando encuentra su Nós propósito. precisamos caminhar diante do propósito de Deus. Necesitamos caminar delante del E propósito. que isso não seja um peso nas nossas Que vidas. no sea una carga en nuestras vidas. Isso deve ser algo prazeroso. Tiene que ser algo que nos traga gozo. Por isso que nós devemos largar os pesos. Por eso tenemos que dejar, Largar os pesos. largar las cargas, dejar las cargas Desistir daquilo que não soma, y renunciar a lo que não agrega. no agrega. Desistir daquilo que tem nos afastado do Senhor. Y renunciar a todo lo que nos ha alejado de Dios. E essa é a mensagem para esse dia. Ese es el mensaje para este día. Precisamos desistir das coisas. Necesitamos
dejar las cosas. para que possamos viver o propósito Para de que Deus, podamos vivir um propósito em para que Deus. possamos viver o segundo dia mais feliz Para das nossas vivir o vidas. segundo dia mais feliz de nossas vidas. Eu vivi anos distante do meu propósito, Eu vivi anos lejos de meu propósito. servindo tudo que esse mundão oferece. Servindo todo o que o mundo nos oferece. Vivia frustrado. E Essa vivia palavra. frustrado. Não conseguia ter felicidade. Não podia ter felicidade. Não tinha bom ânimo. Não tinha bom ânimo. Quando eu encontrei o meu propósito, Quando eu encontrei meu propósito. quando eu me submeti àquilo que Deus queria fazer na minha Quando vida, me submeti ao que Deus queria fazer em minha vida. eu comecei a viver os dias mais felizes da minha vida. Empecé a viver os dias mais felizes. Existe luta? Há luta? Sim. Sim. Existe provações? Há provações? Sim. Mas é ali que Deus prova Pero o nosso é aqui caráter. que Deus prova nosso coração. E nós precisamos nos apresentar E necessitamos nos apresentar com caráter aprovado diante com de Cristo. Caráter aprovado. com caráter aprovado delante de Como Deus. obreiro aprovado. Um obreiro aprovado Que maneja bem as escrituras. que conozca bem as E escrituras que não tem do que se envergonhar. e que não se avergüenza. Não permita que a partir de hoje Não permita que a partir de hoje o inimigo ainda venha na sua mente o inimigo venga a tu mente pensar que possa te envergonhar. que haciendo que te avergüence, Ele não tem mais esse poder. porque ele não tem esse poder. Se você se arrepende hoje daquilo que estava fazendo, Se tu te arrepientes hoje de todo o que estava haciendo você confessa isso, e lo confiesa converte seus caminhos, e cambia tus caminos, o Senhor vem com a provisão sobre a sua vida. o Senhor vem com provisión A sobre tu salvação vida. chega na sua Salvação casa. chegará a tu As casa. bênçãos chegam sobre As a sua bendições vão chegar a sua casa. Tudo aquilo que o Senhor tem de promessa para a sua Todo casa o que Deus ha prometido para tu casa chega hoje na sua vida. vai chegar hoje em tu vida. Essa é a promessa das Essa é a Escrituras. promessa de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, igreja? Vamos orar, igreja. Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos poner isso delante de Deus. Eu creio que tem um novo tempo para vivermos. Eu creio que temos um novo tempo para Se viver. você se sentir confortável em ficar de pé, Se tu se sente confortável, estava de pé ficar sentado, ou está sentado, prostrado, prostrado, como você sentir à vontade. como tu queiras. Na Bíblia é nos ensinado A Bíblia nos ensina pessoas que oram deitadas, pessoas que oram de acostados, joelhos, de rodillas, de pé, de pé, com a mão para cima, com para as baixo. manos levantadas. Não importa. Não importa. Que o que o Senhor procura mesmo O que Deus anda buscando são adoradores. são adoradores, Em espírito em espírito e verdade. e em verdade. E é isso que Ele busca nas nossas vidas. É o que Ele busca em esta manhã. Então nós temos a oportunidade nesta manhã E temos a oportunidade em esta manhã de colocar diante do Senhor de ponernos delante do Senhor aquilo que você quer largar hoje, e poner delante de todo o que tu queres renunciar, aquilo que você quer desistir diante do Senhor. todo o que tu queres renunciar delante de Deus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, em espírito mesmo. em espírito, Aí no lugar que você está, aí onde tu estás, conversa com Deus agora. conversa com Deus, Fala para Ele: habla com Ele. Pai, eu não quero mais esse pecado. Padre, eu não quero cometer estes errores. Pai, eu não quero mais esse sofrimento. Não quero esse sofrimento. Eu não quero mais ser orgulhoso. Não quero ser um orgulhoso. Eu não quero mais viver com inveja. Não quero viver em envidia. Eu quero viver os teus propósitos. Eu quero viver tus propósitos. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver Eu sobrenatural. quero viver o extraordinário. Eu quero viver Eu extraordinário. quero viver aquilo que somente o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver somente o que tu tienes para minha vida. Abre seu coração. Abra tu coração. Rasga seu coração. Rompa tu coração. Que em nome de Jesus, Em nome de Jesus. nesta manhã, Em esta manhã. Ele está te ouvindo. Está te ouvindo. Coloca diante dele. Coloca diante dele Ponga delante dele as suas petições, tus as petições, suas súplicas, suas súplicas, as suas orações. orações. Confessa o que você estava errando. Confiesa o que tu estava se Se equivocando. de alguma forma era o pecado, E